Fala galera boa de luta, fala galera boa de jiu-jitsu, de vale tudo de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. Rapaziada, para você que é praticante ou amante de jiu-jitsu, você sabe quando começou o Brazilian Jiu-Jitsu? Porque o jiu-jitsu já é muito antigo, do Japão, aquela coisa toda. Mas você sabe quando começa a história do Brazilian Jiu-Jitsu? Pois é, o vídeo que eu trago hoje é o mestre Rorion Gracie contando como é que foi essa história do jiu-jitsu para o Brazilian Jiu-Jitsu, contando didaticamente o que aconteceu, tá bom? Mas antes de ir pro vídeo, não esqueça, ó, espancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando muito, continuar comentando muito pra gente chegar logo aos 11 mil inscritos e partir pra meta dos 15. Conto com a ajuda de vocês e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Ouça. Pará. Ficou amigo do Conde Koma, entendeu? E para mostrar a gratidão ao meu avô, o Conde Koma, que tinha vindo do Japão, parece como assistente da colônia de imigração japonesa, ficou grato ao meu avô e ofereceu ensinar jiu-jitsu ao tio Carlos. Certo. Então o tio Carlos, parece que com 14, 15 anos de idade, treinou com o Conde Koma durante alguns 2, 3 anos. E quando a família mudou-se de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, ele não tinha uma profissão liberal específica, começou a ensinar jiu-jitsu e compartilhar com os irmãos. Muito bem. O meu pai é o mais jovem dos 5 irmãos. São 5 homens e 3 mulheres. Tá. O tio Carlos era 11 anos mais novo, mais velho que meu pai. Então ele aprendeu jiu-jitsu, começou a ensinar os irmãos. O meu pai tinha uma saúde meio frágil naquela época. Ele corria um lance de escada e tinha vertigens e tal, tinha desmaios. Os médicos, então, recomendaram que ele ficasse sem fazer atividade física nenhuma. Então ele passou alguns anos assistindo os irmãos treinando jiu-jitsu. Não com a intenção de memorizar e estudar e analisar, nada disso. Porque não tinha televisão, tinha que fazer. O moleque de 8, 9, 10, 12 anos ficava ali vendo aquele negócio como se fosse um ratinho de tatame. Até que um dia, quando ele estava com 16 anos, um aluno veio tomar uma aula e os meus tios não estavam presentes para dar aula. O papai se ofereceu a dar aula para o aluno, o cara falou, tá bom, garoto, vamos brincar. O papai entrou no ringue e deu aula para o cara baseado no que ele tinha assistido os irmãos fazer, certo, que é o jiu-jitsu tradicional japonês. Muito bem. Quando o tio Carlos chegou se desculpando pelo atraso, vamos fazer a nossa aula, o cara falou, não, pode deixar, eu fiz a aula com ele, o Carlos, e gostei. Aliás, se você não se incomoda, eu queria ser aluno dele daqui para frente. Caramba. Dele daqui para frente. Caramba. Ou seja, o papai foi promovido a ser professor pelo próprio aluno, viu? E o papai percebeu rapidamente que os movimentos que ele havia decorado, baseado no que ele assistiu o pessoal fazer, requeriam uma certa habilidade física e força e tal, que ele não tinha. Então, através da experimentação, ele foi modificando as técnicas do jiu-jitsu japonês para que ele pudesse ter eficiência, apesar da fraqueza física dele, entendeu? Sim. E nesse processo foi o que deu nascimento ao que a gente chama de Brazilian Jiu-Jitsu. Sim. Ele não inventou o jiu-jitsu. Ele preparou e melhorou o jiu-jitsu para que o galinha morta, como ele acha que ele era, pudesse ter eficiência, entendeu? Muito bom. E como nós estamos falando de uma luta, isso tinha que ser feito dentro do ringue. Ele tinha que provar a eficiência da mudança dele dentro do ringue. Então ele começou a desafiar todo mundo, foi desafiando 1, 2, 3, o negócio foi crescendo, foi ficando cada vez mais popular e mostrando que o trabalho que ele estava fazendo funcionava. E é claro, o tio Carlos, como irmão mais velho, gostou daquilo, os irmãos todos eram muito eficientes. O tio Jorge, inclusive, fez bastante luta também, o Oswaldo, o Gastão. Quer dizer, e o tio Carlos ficou naquela posição de manager dos irmãos, supervisionou o trabalho de todo mundo. Ele fez umas lutas inicialmente também, mas depois que os irmãos começaram a assumir a parte de luta e coordenar a academia e tal, o tio Carlos ficou naquela de manager dos irmãos. Perfeito. E, entre outras coisas, teve a visão, que na minha opinião, maravilhosa, muito além do tempo dele, de começar a pensar em termos de manter o pessoal com a saúde boa. Porque ele percebeu a importante relação entre boa saúde e boa performance.